Hello there. General Kenobi. Olá você, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de Qual é dos Podcasts. Meu nome é Aline e hoje nós vamos conversar neste episódio sobre o poder das trilhas sonoras. E eu já quero comentar e fazer uma sugestão para você que não acredita que as trilhas sonoras têm um grande poder em filmes, séries e um monte de outras coisas, é experimentar colocar Nati Roots num filme de terror e ver se faz alguma diferença. E é isso. Hoje eu estou aqui neste episódio, claro, sentindo falta dos meus co-hosts que sempre estão aqui com a gente. Eles tiraram umas férias, voltam em breve. Mas estou aqui com novos participantes, que eles são muito bem-vindos aqui. E eu espero recebê-los mais vezes também. Por favor, se apresentem. Primeiras damas. E olá, pessoas! Eu sou a Bia Bock, sou game designer e participo de muito podcast por aí. Então, teve a oportunidade, eu pedi por favorzinho para estar aqui. Para quem quiser aí, eu tô no Instagram como Bia_Bock, Bock é B-O-C-K. E para quem quiser me escutar em outros podcasts, eu tô em vários episódios espalhados do É Tudo Biscoito, do Elementar, do Podpacast, do Só Mesma Coisa e do 7 Letras, inclusive com um quadro sobre jogos, que é o Patch 7.0. Além disso, eu também faço commissions, então capa e artes para livro, ilustrações e colorização de quadrinhos, animações motion, pack para Twitch, material para jogo e impressão 3D. E tudo isso pode ser com técnicas digitais, tradicionais ou mistas, então dá para ter carinha de aquarela e coisinhas 3D digitais, olha só. E se quiser alguma coisa que eu não faço, eu tenho uma agência e te encaminho para alguém que pode suprir a sua demanda. Que espetáculo, hein? Muito bom. Muito bom, muito bem-vinda, Bia. Fica à vontade aqui. Me caça é sucaça. Eba! Muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Fala galera, aqui é o Nelson da Taberna Fim do Mundo. E eu estou um pouco tímido, eu não sei mais gravar podcast, eu tô aposentado há muito tempo. Eu tô tentando ainda, meu Deus, muita pressão, socorro. Saindo da aposentadoria, direto para o Qual dos Podcasts, muito bom. Vocês são muito bem-vindos aqui, gente. E depois disso tudo, aqui é o Nelson e eu ando me concentrando em brigar com a galera do Podcasters Unidos por qualquer opinião bizarra que eles tenham. Mas eu tinha um podcast, o A Taberna Fim do Mundo, pode ser que ela volte, pode ser que não. Então se vocês quiserem seguir a gente lá, a gente falava sobre várias coisas, a gente falava sobre One Piece, a gente falava sobre as guerras do Oriente Médio, e assim, bem aleatório, mas é isso. Eu acho que é isso. Bem diversos temas, bem diversos. É. Muito bom, gente. Seja bem-vindo aqui também, Nelson. Você vai ser sempre bem-vindo aqui, tá bom? Obrigado. Eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês, bem decente. Qual a trilha sonora favorita de vocês? Nossa, tudo bem se for de jogo? Pode, claro. Então, a minha é a trilha sonora de Detroit Become Human, porque são três personagens principais ali no jogo, é um jogo narrativo, e cada uma das trilhas sonoras ali específica de um personagem foi feita por uma pessoa diferente, um compositor diferente, e foi feito muito no estilo do que a gente está acostumado com trilha sonora de filme. Então, a trilha sonora da Kara, feita pelo Philip Shepard, é toda focada em emocional e ser uma trilha muito humana. A do Marcos, pelo John Paisano, é para ser um épico. Então tem muita coisa que a gente vê tanto em trabalho de câmera quanto principalmente na trilha sonora, que lembra filmes de grandes aventuras e grandes coisas acontecendo. Muita coisa que se alguma coisa der errado, vai dar muito errado, mas ao mesmo tempo quando dá certo é aquela coisa que te tira da cadeira. E a trilha do personagem do Connor, pelo Nima Fakara, eu não tenho certeza se assim fala o nome dele,
é feita para parecer mais fria, robótica, certeira, e ele inclusive criou instrumentos específicos para conseguir passar a sensação que precisava do personagem. Então, é um negócio que, tipo, joguei nem sei quantas vezes esse jogo, meus pais assistiram como se fosse um filme também algumas vezes, e super se sustenta, e é um negócio muito legal, até seja só para assistir ou para jogar mesmo, o jeito que eles usam tudo. Bem, a Bia citou um jogo, vou manter nesta pegada. E eu vou citar aqui então a trilha sonora de Final Fantasy VII, o clássico de PlayStation 1, não o remake. Que é uma trilha que ela vem de uma longa tradição de trilhas sonoras do Nobuo Uematsu, que vão se construindo jogo após jogo, né? E aí, quando chega cada jogo que novo de Final Fantasy, ele rearranjava essas músicas para se encaixar naquilo que estava sendo contado. Mas eu acho que Final Fantasy VII foi um momento em que ele, até pela capacidade do PlayStation 1 de colocar músicas orquestradas dentro dele, né? Algumas das canções mais famosas dos videogames estão naquele jogo, né? Como One Winged Angel, que é a música da batalha final contra o Sephiroth. O tema da Aeris, que faz muita gente chorar, que inclusive é a música que toca quando eu ligo o meu PlayStation 4 atualmente. São músicas que marcaram gerações. Da Final Fantasy VII, se eu não me engano, é de 98. E desde então, qualquer um que jogou, escuta essas músicas, sabe exatamente onde estava quando jogou esses jogos pela primeira vez. Então, eu acho que a trilha sonora deles no universo dos jogos, é a que eu mais escuto quando eu tô a fim de escutar uma trilha sonora e que eu mais me emociono. Também me emociono, é bom demais. Se você não ouviu, escute, por favor. E se você escuta One Wicked Angel e não sai com vontade de meter a porrada na cara de um anjo, você tá tudo errado. Realmente. É interessante, vocês trouxeram jogos, né? Assim, a minha memória afetiva com trilha sonora de jogos é muito, sabe, jogos antigos, né? Então, assim, eu até tava zoando esses dias com meu namorado, a gente tava falando, ele tava jogando Need for Speed, um dos mais novos, assim, não é um Need for Speed antigo. E eu só lembrava dos antigos, né? Lembrava das músicas do antigo, que é sempre aquela coisa do trap, do rap, né? E sempre tem aquela coisa do hip hop, né? Em Need for Speed. Mas eu lembrei do Bomba Pet. Assim, não tem como. Acho que quem viveu aquela época, né? Chegou a jogar o Bomba Pet. Não lembrar daquelas músicas que tinha na abertura no menu, né? E as músicas que tocavam durante o jogo. É uma memória afetiva, assim. Mas me lembra muito as músicas, por exemplo, do Mario. Isso, assim, tem uma memória afetiva muito grande. E vocês acreditam que realmente tem a ver isso, assim? Qual o papel, né, que a trilha sonora tem, assim, no nosso emocional, né? A criação de quem a gente é com relação à música, muitas vezes que passa pela trilha sonora dos jogos, dos filmes. Como vocês veem essa relação da trilha sonora com o que fica na memória, que você ouve a música e fala assim, caramba, essa música é do jogo, essa música é do filme. Como vocês veem isso, assim, no desenvolvimento humano seu? Eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, por exemplo, tem muitas coisas, tipo, sejam jogos, filmes, séries, que eu revisito muitas e muitas vezes ao longo da vida, assim. Tipo, pra vocês terem uma ideia, eu anualmente reassisto Lost inteiro, reassisto também O Estranho Mundo de Jack, Planeta do Tesouro e Band of Brothers. São 4 coisas que eu sempre vou reassistir uma vez por ano. E assim, mesmo já sabendo tudo que acontece nesses filmes e séries, por exemplo, existem momentos em que, tipo, eu sei que vai ter um momento triste no próximo momento, eu estou na próxima cena, eu tô preparada, eu já assisti 14 vezes,
Mas ainda assim, quando começam as primeiras notas da música que eu sei que é, por exemplo, a música de Lost para quando a gente perde um personagem, eu posso não chorar, mas dá aquele aperto no coração e aquele negócio de... É uma mistura de nostalgia com uma melancolia, com eu sei o que tá vindo, mas ouvir de novo dá uma coisa, sabe? Então, eu acho que... É o inesperado esperado. É, exatamente. É tipo, eu assisto isso todo ano, por que eu tô de novo sentindo isso, sabe? E eu acho que é um poder muito bonito que a música tem, assim. Seja em jogo pra, às vezes, te guiar no que você tem que fazer. Tipo, Gris, um jogo que não tem falas. E ele é tudo que é passado pra você é passado a partir de cor, mecânica e da música que você escuta. Então, todos os desesperos e alegrias da personagem você recebe a partir desses outros sentidos e não de falas ou de informações jogadas em você de forma, entre aspas, super clara, né? Tudo mais implícito. Ou a forma como alguns tipos de música te levam a memórias específicas. Tipo, se você assistiu uma vez na vida o De Volta para o Futuro, ou se você assistiu uma vez na vida Tubarão, tipo, você vai reconhecer o tom que eles usam, o leitmotiv de quando aparece o tubarão. Então eu acho que é uma parte das mídias, seja a mídia qual for, que tem um poder muito grande de trazer sentimentos e te dar também um tipo de memória que volta muito rápido e que te leva de volta para aquilo que você precisa naquele momento sentir enquanto a história acontece, sabe? É uma ciência muito maluca e muito interessante. Tem gente que estuda isso, né? Estuda isso de verdade para poder fazer. Uhum. A gente lembra também que a mídia, o videogame, cinema, séries, tudo, se chama audiovisual por um motivo, né? Não é só a imagem que vai contar, não é só a imagem que vai te levar por aquela jornada, seja ela qual for, né? A trilha sonora, ela meio que vai te dando o batimento certo que aquela imagem ela vai te compor. A Lili falou aí no começo de colocar Nat Roots. Tem vários experimentos na internet de você colocar trilhas sonoras diferentes em determinados momentos e você vê como que uma cena de terror pode se tornar muito engraçada dependendo da trilha, uma cena de um personagem aparecendo que no filme é super badass, aí de repente você coloca aí um Survive e vira uma cena super cômica, né? E vice-versa. Esse é o poder da música e que o cinema descobriu muito cedo, né? A gente lembra que lá no começo tinha um camarada tocando o teclado enquanto rolava o filme. E era só música, né? Isso. Porque os filmes não eram falados, eram mudos, né? Então, para você passar esse sentimento, para você criar o recheio do que tá sendo visto, porque senão ia ficar um monte de fotos passadas a 24 frames por segundo e tal. Você ia assistir e ia entender uma coisa ou outra e tal. Mas a trilha sonora, a música certa no momento certo, ela vai te trazer catarses, ela vai te trazer sensações, né? Eu acho que todo mundo aqui, o último grande momento de catarse do cinema, que foi Vingadores Ultimato, vai lembrar da música Portals, que toca justamente na cena dos portais, quando a galera toda volta do blip, né, pra auxiliar o Capitão América. E aí tem aquele rearranjo da música clássica dos Vingadores, com todo um preâmbulo, criando a tensão até o momento máximo, e a música explode justamente quando o Steve Rogers fala pela primeira vez Vingadores Avante. Então a trilha ali, ela serve também para compor esse suspense, para quando há um momento de êxtase, né? Essa explosão de sentimentos e sensações, a música explode e aí vira uma música de filme de super-herói, porque você tá gritando junto com aqueles camaradas. E aí existem vários momentos que você vai dizer. A Bia lembrou bem da trilha do Tubarão, de como ela incomoda, né? Como o John Williams fez uma composição que incomoda, que te deixa desconfortável. A trilha sonora de Halloween, que é dos filmes de terror, acho que é a minha favorita, né? Como aquilo vai te incomodando, vai te deixando num lugar desconfortável. E por mais que a gente assista esses filmes várias e várias vezes, quando ela toca, essa música vai direto no seu, na sua parte emocional, né? Ela atravessa a racionalidade
e ela vai direto na sua emoção, e aí não tem, você vai se emocionar, você vai chorar, você vai vibrar, você vai dar risada da mesma forma como se fosse a primeira vez. A minha trilha sonora favorita é de Piratas do Caribe. Apesar de ser. Muita gente fala, mas é uma música só feita de diversas maneiras. Não, não é. Eu consigo ver as nuances e perceber todo o orquestral por trás, né? Cada instrumento ali toca um sentimento diferente em mim. Você percebe que o filme todo é conduzido pela música orquestrada, né? Você falou de John Williams, a gente tem aqui o Hans Zimmer, né? No Piratas do Caribe. A maior parte desses filmes, assim, você não tem uma música pop com gente cantando, né? Banda de rock, nem nada disso. É orquestra. E você consegue perceber as nuances dos momentos, que é algo que vem desde lá das óperas, né? Sim. Cada momento tem uma música ali que faz você tanto a parte cômica, pensar tanto na parte cômica, como por exemplo quando o Jack Sparrow chega e faz alguma piada ou faz lá as suas trapaças e tal, e aí tem aquela coisa cômica, você vê, mas já entra também na questão da aventura e você se sente aventureiro junto com ele, né? Assim, você, caramba, vou desbravar o mar e tal, e tem a parte do romance. O trecho que eu mais gosto é a música do casamento da Elizabeth com o Will Turner, que é uma cena de guerra, é uma cena em que é uma grande batalha, e no meio da batalha tem um romance. Então, ela vai do 8 ao 80, né? Em um trecho só, uma cena só orquestrada, você vai do 8 ao 80 e você tem guerra, comédia e romance, tudo numa faixa só. Eu acho isso sensacional. Me permite só um parêntese, Aline? Faça. Gosto pra caramba também da trilha de Piratas do Caribe, e aí o terceiro filme, ele tem uma música que se chama My Heart Says Yo Ho, ou alguma coisa parecida com isso. Drink Up in Hot Ho? Eu vou ver depois aqui certinho. Eu tenho ela na minha playlist do Spotify, mas ela é uma música longa, como você comentou, ela tem várias nuances, né? Ela tem momentos mais tranquilos, momentos mais tensos, né? Eu lembro que tem uma parte que ela fica. Sim, é um momento mais tenso de batalha, né? Preparação para batalha. Isso, é um momento de tensão. E aí, no final, ele toca a música clássica, que é o tema do Jack Sparrow, né? Que é a música que todo mundo reconhece quando pensa em Piratas do Caribe, que é... Exatamente. E é legal como vários desses filmes, vários desses grandes compositores, eles fazem isso, né? O Hans Zimmer, se você vai pegar as músicas dele, principalmente quando ele trabalha com Christopher Nolan, é muito difícil você achar uma música de menos de 8 minutos que tenha 5 ou 6 variações de emoção durante ela toda, né? Você vai querer escutar a trilha sonora do Batman Cavaleiro das Trevas, por exemplo, você quer escutar só por causa da parte, entre aspas, mais emocionante. Pam, pam, tum, pam, pam. Ele não é só isso, sabe? A música tem 8, 9 minutos, tem minuto que é só piano, tem minutos melancólicos e tal, até que ele chega nesses momentos em que ele explode. Já que falaram do Hans Zimmer também, um comentário que eu sempre sou obrigada por mim mesma a fazer é que o Hans Zimmer ele estava na produção de um anime chamado Blood Plus, que saiu em 2005, e foi um anime que existia uma história curta antes dele, mas eles pegaram a ideia dessa história e fizeram um anime de 50 e poucos episódios que é original para o anime. Então, ele é um exemplo muito bom de como eles pegaram uma história, fizeram na quantidade de episódios correta e conseguiram fazer a animação, toda a parte visual complementar e ajudar e ser ajudada pela trilha sonora do Hans Zimmer de forma magistral, assim. É um dos animes que, pra mim, tem a melhor trilha sonora,
porque justamente, como não foi uma adaptação de nada, eles tiveram muita liberdade de usar a música e as movimentações sendo feitas juntas, né? Então, fica aí um grande, se alguém tiver vontade em algum momento e gostar do que o Hans Zimmer faz, Blood Plus é super interessante. Aí falar de Boa Hans dica. Zimmer, falar de movimento, tem que lembrar de Rei Leão, né? Porque o que Também, ele faz ali é um crime. É bizarro o quão poderosa que é aquelas músicas, todas elas. Ele compôs algumas com Elton John, mas o começo de Rei Leão talvez seja o começo mais apoteótico da história do cinema, e muito por causa da trilha sonora, que é a The Circle of Life, né? Que é de arrepiar qualquer um. Você tá passando na rua, estiver tocando essa música, você pode estar no dia mais triste da sua vida que você vai... É o ciclo sem fim. Não, é demais, né? E atinge não só quem já conhece a história, como também quem não conhece. Só de você sentir ali a vibração da música, né? A atmosfera que é criada pela música, você já arrepia. Hoje em dia, né, a minha preocupação, eu não sei se vocês têm uma preocupação assim com relação ao que tem surgido ultimamente, tanto em jogos como em filmes, né, qualquer uma dessas mídias, de não estarem fazendo boas trilhas sonoras, ou não estarem encaixando bem em algumas produções. Tipo assim, vocês já viram um filme ou um jogo que tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, e falou, cara, por que eles fizeram isso? Um negócio que eu senti que aconteceu muito depois que saiu o primeiro Guardiões da Galáxia é que, assim, eles usam em Guardiões músicas conhecidas, né, pra trazer nostalgia de forma magistral. E faz muito sentido serem músicas diegéticas, que a gente tá ali acompanhando junto com os personagens e funciona muito bem. Mas eu não sei se foi só impressão ou se, enfim, eu só comecei a notar mais depois do lançamento, mas a impressão que eu tenho é que depois disso, tanto em jogos quanto em filmes e séries, começaram a fazer bastante isso de, ao invés de fazer uma música específica para esse grande momento, colocar uma música que a galera vai gostar, e às vezes não encaixa. Tipo, tem alguns jogos que o momento épico, em vez de ser uma música orquestra épica, é tipo uma música pop que tava famosa na época do lançamento, sabe? Uma coisa assim. E aí eu acho meio estranho, eu não sei. Tipo, funcionou em Guardiões, mas eu não sei se... Também não sei se agora deu uma parada nisso, porque faz um tempo desde a última vez que eu vi, apesar de ter saído alguns trailers há pouco tempo também, que o rolê do trailer é ter uma música muito conhecida, mas é um negócio que eu acho legal quando é feito com, entre aspas, propósito, que nem no Guardiões, que fazia parte da narrativa, mas que é uma coisa que, tipo, me dá a impressão que, poxa, a gente tá perdendo a chance de ver uma música nova criada pra isso, sabe? Você falou do Guardiões, é que eu não sei se foi uma questão de surpresa e nostalgia mesmo, pela questão do Guardiões 1, mas eu não achei que o volume 2 teve tanto impacto quanto o 1. Concordo. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção, mas eu não sei se foi a seleção das músicas ou porque perdeu aquele efeito da novidade nostálgica, não teve o mesmo efeito, acho que ficou alguma coisa ali, não encaixou, ficou faltando. Talvez alguma música poderia ter entrado que não entrou, não sei. Eu senti isso também. As músicas do Guardiões 1, elas eram tanto mais conhecidas pelo público geral, quanto porque teve Michael Jackson, né? Uhum. E venhamos e convenhamos. Mas elas também eram mais estranhas para quem não conhecia, né? Você teve a canção da Pinha Colada, por exemplo, tocando em uma cena de suspense no espaço. E aí isso causou muito, tipo assim, as pessoas ficaram, meu Deus. A trilha do Guardiões 2, ela é uma trilha que as músicas me agradam mais, eu gosto mais das músicas em geral, só que elas são músicas mais cotidianas. The Chain do Fleetwood Mac toca 2 vezes, por exemplo. Eu acho essa uma das melhores músicas da história do rock, mas, enfim, ela não é tão marcante pra você, se você não tá na pegada dela, quanto tantas outras que foram tocadas, sabe? Tipo, no primeiro filme.
Mas essa questão que a Bia falou da galera tentar copiar o Guardiões 1 nessa questão do uso da música e falhar miseravelmente, me lembrou 2 casos, né? Talvez ela se lembre. O primeiro foi do vexaminoso Quadrão Suicida, o primeiro filme, né? O primeiro, Sim. né? Nossa, que dorzinha. É assim, você gosta das músicas, tá tocando as músicas, você curte, mas elas simplesmente parecem estar não eram pra elas estarem ali, eles colocaram só pra fazer um Guardiões da Galáxia da DC Comics, né? E aí, o outro exemplo que me veio à cabeça é no Kong, a Ilha da Caveira, que tem um momento que os caras vão tacar fogo na floresta e tal, e por algum motivo o piloto do helicóptero começa a tocar, se eu não me engano, ele coloca a Paranoid do Black Sabbath e coloca nas caixas de som e ele começa a explodir as coisas. E aí você fala, tipo, ok, Paranoid é uma puta música, mas por que um militar realmente estaria fazendo isso nesse momento ao explodir uma ilha no meio do Pacífico, sabe? É só pra colocar a música maneira e você fazer momento, pô, olha só como as coisas estão pegando fogo, sabe? Aí perde-se muito da potência que a cena poderia ter em ser só um videoclipe, né? A gente gosta de videoclipes, a gente assistiu muito filme dos anos 80, mas, porra, tem outras formas de você resolver essas coisas, essa questão de forma narrativa mais criativa. É interessante o comentário sobre Kong, porque Black Sabbath funciona muito bem quando é o Tony Stark colocando quando tá chegando. Porque a gente associa com ele, né? Tipo, com o personagem. É um bagulho mais pontual e combina com a personalidade. E aí funciona muito melhor. E eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas teve um desenho que saiu também, que é o Samurai de Olhos Azuis. Excelente animação. Só que, assim, é sobre um samurai. E aí eles colocaram uma banda que eu adoro, mas que me cortou completamente da experiência, que é do nada toca Metallica. E assim, eu entendo. Eu entendo que Metallica é divertida. E eu entendo, tipo, tem uma grande seleção de músicas, inclusive usadas no próprio Guardiões, que quem cresceu jogando Guitar Hero vai ficar animadíssimo de ouvir a qualquer momento. Se alguém colocar Barracuda direito num filme, eu vou derreter. Só que assim, mano, o bagulho... exatamente. Só que, mano, Metallica no meio de um bagulho samurai, eu só fiquei, não é possível, mano. Eles não pensaram que podiam pegar qualquer outra coisa. Com todo respeito à Metallica, mas tá de sacanagem. A Bridgerton eu não assisto, mas pelo que a minha namorada me comentou, a trilha sonora toda é rearranjo de músicas pop, né? E aí, a galera fica nessa brincadeira de, de que música que é essa daí? Nossa, sim, que eu interessante. reparei. Eu nem assisto também, mas a minha cunhada tava vendo esses dias, aí tocando, eu falei, gente, peraí, eu gosto dessa música. E era tipo, Wrecking Ball. Eu falei, que pera. Eu preciso assim? de clipes disso. Nossa, parabéns. Se funcionar, parabéns. É que assim, a Sofia Coppola tinha feito isso já lá no Maria Antonieta, né? Deve ser de 2007, 2008. Ela colocava várias músicas pop ali, só que ela escondia os rearranjos ali naquela... com violinos ali para parecer músicas da França pré-revolucionária e tudo mais. Mas isso casava porque a edição do filme era muito pop. Ela fez uma edição muito ágil e tal. Então, essa questão de tipo, você ter um filme de época, só que mais rápido, casava com uma trilha sonora, entre aspas, mais antiga, só que com músicas pop, né, recentes. Agora, Bridgerton eu não posso dizer muito porque eu realmente não assisti. Eu sei que a galera gosta de se divertir. Olha só, essa cena de Seixo foi com Britney Spears, sei lá. Nossa, isso é muito incrível. Tem várias coisas assim. Sim. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um uso de uma banda em específica para uma mídia específica que eu achei que combinou muito. Só porque a gente só tá falando de, né? A gente teve uma sequência de coisas que foram usadas meio capengas, que é a banda Heilung, que eu vou mandar uma música para vocês, que é uma banda visualmente muito interessante e todo o conceito por trás também é muito interessante.
E eles colocaram essa banda na trilha sonora de um jogo chamado Hellblade: Senua's Sacrifice. Na verdade, no segundo. Jogo incrível também. E assim, foi um negócio que eu não tava esperando. Eu joguei o primeiro, e aí quando veio o trailer do segundo, tava a banda lá. E foi uma combinação que casou tão bem. É uma banda, como eu disse, tipo, bem diferente, assim. Tem gente da Dinamarca, da Noruega, da Alemanha misturado ali dentro da banda. E o rolê deles é usar estilos de sons e ideias que vêm de algumas coisas do norte da Europa. Então tem alguns temas vikings, alguns temas da era do aço, tipo, da era do ferro. Então, assim, são várias coisinhas culturais que eles colocam ali dentro das produções deles que combinou absurdamente. Parecia que o primeiro jogo tinha sido feito para essa banda, só que ninguém percebeu. Então, é um negócio muito legal quando acontece, né? Quando dá certo desse jeito. Quando dá um match legal, né? Uhum. Agora, uma questão, vou dar um exemplo aqui, com relação aos musicais. Tem filmes que se encaixam muito bem com musical. A gente vê, por exemplo, os filmes mais antigos da Disney, né, até o início dos anos 2000, eram totalmente musicais, mas não era aquela coisa de e ela vai cantar. Simplesmente acontecia, né? Tipo Aladdin, Branca de Neve, Hércules. Cinderela, Hércules. Hércules tem uma trilha sonora fantástica. É assim, Fantástica. mind-blowing total, Hércules, né? Então, hoje eu acho que eles se perderam um pouco nessa questão dos musicais. Não sei, assim, acho que desde meio que Frozen, assim, eu acho que a coisa ficou um pouco perdida. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acredito que, assim, muito dessas animações do século XX tem uma influência muito grande desde lá pelos anos 50, 60, dos musicais. A trilha sonora, às vezes, funciona muito bem nesses musicais, mas tem musical que, às vezes, deixa a desenhar, né? Total. Não sei se é a vibe de vocês, assim, musicais. Eu gosto muito de musicais por mérito de uma amiga minha. Abraço, Thaís. Assisti todas as versões disponíveis de Fantasma da Ópera em 2 dias com ela uma vez, pra vocês terem uma ideia. Ela é a pessoa que me fez assistir a série Crazy Ex-Girlfriend também, que eu tinha um preconceito enorme com essa série por conta do título, e no fim é uma das melhores séries que eu já assisti na vida. E é muito difícil fazer as pessoas assistirem pra conversarem comigo a respeito, porque o preconceito existe mesmo e tá aí, enfim, infelizmente. Mas eu gosto muito de musical. Sempre gostei a partir da Thaís, né, obviamente, mas sempre achei muito bom, assim, depois de ter esse primeiro contato. Eu, inclusive, fui assistir uma versão do Fantasma da Ópera ao vivo também, porque eu não tinha visto o suficiente, né, não foi o suficiente todos os filmes que já tinham saído. Precisava de mais. Tava em falta. Um negócio que eu acho muito interessante, assim, é que existem filmes em que o uso do musical é muito surpreendente e do nada dá muito certo. Tipo, eu tava guardando porque eu ia mandar provavelmente no final, enfim, mas tem um canal no YouTube chamado Sideways, que é uma pessoa que fala sobre música em várias coisas diferentes. Então ele tem desde o filme do Pateta até o terror de produção que foi Os Miseráveis, Spider-Verse, Mozart, Estranho Mundo de Jack, como encontrar o Superman na trilha sonora dos Avengers Endgame. Então, assim, é muito bem... bom. É maravilhoso. Então, eu vou deixar aí o do Pateta, que é maravilhoso, e vou deixar o do Endgame, porque é justamente da cena dos portais, então Nelson pode se aventurar nesse vídeo. Um negócio que eu acho interessante é que, tipo, esse cara tem um vídeo sobre o filme dos Miseráveis, o filme que tem o Hugh Jackman, enfim, Anna Hathaway, né? E esse filme, quando eu assisti o filme, eu tinha alguma coisa no filme que me incomodava, mas eu não sabia direito o quê. E eu saí do filme com a impressão que alguns atores não cantavam tão bem assim, e eu achei estranho algumas escolhas. E aí eu fui ver o vídeo dele, e eu descobri que foi um terror de produção esse filme. Tanto que, se alguém tiver curiosidade de ouvir o episódio do Elementar sobre musicais, eu tô pistola falando sobre
Porque Eu não sabia disso. Nossa, ai, é um terror. Primeiro que assim, eles resolveram filmar as cenas em campo, né? Nos cenários mesmo. Então, tipo, o que parece uma ideia muito boa, porque Catapimbas, musical acontece no palco, não é mesmo? Só que é muito diferente você estar num palco feito para isso, com acústica, com pessoas que estão assistindo em silêncio, com toda a parte da produção feita, voltada, e você fazer, por exemplo, uma cena cantando na chuva, fazendo 8 horas por dia de gravação, com momentos na produção, como, por exemplo, Hugh Jackman teve tempo que ele passou sem beber água direito ou sem comer direito, porque ele queria ficar com a aparência que o personagem precisava ter. Só que se você não bebe água e come antes de cantar, você destrói as suas cordas vocais. Tipo, é um milagre gigante que ninguém saiu desse filme sem conseguir falar, ou realmente com problemas nas cordas vocais real, assim. Porque era uma quantidade absurda de takes. Eles conseguiram destruir tanto o ambiente nesse sentido técnico que eles fizeram o Russell Crowe cantar mal. O cara tem uma banda. Tipo, então é muito surreal, assim. E o vídeo do Sideways é excelente para explicar, porque ele inclusive faz comparações com as versões da Broadway, né? E assim, o Ed Redmayne tá muito bem, a Amanda tá muito bem. Tem aquele núcleo deles, né? Tá excelente. E tem... Ai, como é que é o nome da atriz que faz o triângulo amoroso com o Ed e a Amanda? Peraí. Samantha Barks, que faz a Eponine. A Samantha Barks, ela veio da Broadway já, né? Tipo, ela já cantou Os Miseráveis num palco. Então é muito doido você ver a diferença, por exemplo, de como faltou essa parte de explicação para os atores de coisas muito simples. Tipo, ela tem uma cena que ela canta como se ela estivesse chorando, e a Anne Hathaway tem uma cena que ela também tem que, entre aspas, chorar enquanto canta. Só que tem uma diferença muito grande em você chorar de verdade, porque isso torna as suas cordas vocais... elas ficam mais úmidas, muda um pouco, tipo o muco, né? Muda um pouco o jeito que você tá cantando. Então tem todo um layer extra ali de coisas que afetam a sua performance, com comparação com a Samantha Barks, que, de novo, tem toda essa base, e, portanto, na cena que ela deveria chorar, ela parece que está chorando, ela age como se estivesse chorando, mas ela não chora de verdade. Ela consegue, inclusive, cantar deitada, que é um bagulho muito difícil, porque você tem que... os seus pulmões estão expandindo, né? Então, são várias coisinhas técnicas que tornaram um inferno o negócio. Tipo, teve vários atores que mudaram de coach de voz no meio do bagulho. E aí você não pode ter 2, 3. É um terror. É um terror. Nossa, gente. Ai. Nossa, eu não fazia ideia que tinha passado por tanto problema. Não, é muita loucura. E faz tempo já, mas eu fiz muitas coisas aleatórias na minha vida e uma delas foi eu fiz parte de um coral. E aí foi muito engraçado quando eu descobri tudo isso por trás da série, porque foi me dando um nervoso de, tipo, a gente nem era um coral hiper profissional e a gente já tinha que ter um monte de cuidado. E aí eles pegam esses atores gigantes e colocam nessa produção e colocam os caras pra cantar 8 horas sem parar, sem beber água direito. O que vocês estão fazendo? Imagina o tamanho do processo. Mano, nossa. Surreal. Então, né, a gente também tem que lembrar que teve um momento... o Oscar em si, ele adora se auto-amar, vou pôr assim, pra ficar family friendly. Quando aconteceu o Oscar de 2012 e o artista ganhou, né? Que é um filme preto e branco, falando sobre a Hollywood antes do... Passando, na verdade, pela transição entre o cinema mudo e o cinema falado, e como isso é uma coisa muito grande. Isso reacendeu um pouco na indústria aquele desejo de você voltar a fazer filmes que remontem a esse passado histórico, esse passado mitológico, vamos dizer assim, da própria Hollywood. Então a gente vê vários filmes assim que saíram depois de O Artista e não por acaso fizeram certo sucesso quando foram pro Oscar, que tentam remontar esse estilo de musical tal, mais antigo. Talvez o ápice disso tenha sido o La La Land, né? Que acredito que todos conheçam, lembram do que aconteceu com ele no Oscar, né? Do Oscar falso que ele ganhou.
os filmes da Disney, que a Aline estava começando a falar, eles também passaram por esse processo, né? Porque você tem um momento em que a Disney para de fazer filmes cantados, né? Ela faz vários filmes assim, claro, música é importante pra Disney, sempre foi, mas você tem um momento ali nos anos 2000, né? Que os filmes não são mais animações, como você havia comentado, né? Você passa ali pelo Bolt, o Supercão, por exemplo, não tem música, praticamente. O Galinho Chicken Little não tem música, sabe? Detona Ralph não tem música, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu a bomba atômica, que a gente conhece como Frozen, né? Sim. E Frozen foi de fato de fato uma bomba atômica. Existia a Disney moderna antes de Frozen e depois de Frozen. E Frozen acho que todo mundo concorda que Frozen é uma animação musical, né? Tanto que o Let It Go, né, Livre Estou, não se tornou uma das músicas mais importantes do século à toa. E aí a gente vê esse novo processo, que eu acho que é o de Aline estava querendo explicar, com alguns filmes que estão tentando voltar, mas eles estão tentando voltar pra nostalgia de que o Frozen tem. O último filme da Disney, né, que saiu como longa-metragem animado deles, que foi o Wish, ele é basicamente uma mãe quero ser Frozen e não consegue, né? Eu gostei de Wish. Eu acho que o nosso amigo Pedro PX também gostou de Wish, mas Eu você vê gostei que também. ele só que você sabe que tá faltando algo ali, sabe? Não tem uma música assim de impacto como foi Let It Go. Você não sai cantarolando as músicas de The Wish, sabe? Eu também acho que a menina que canta não canta não é tão impressionante quanto a menina que fez a dublagem do Frozen, mas aí já vai pra outro nível, né? Pra outra conversa. Mas essa questão que é muito complicada quando você coloca a forma que você vai fazer o filme, a forma que você vai fazer o jogo ou a série, acima do que a história tá te pedindo, né? Sim. Você começa a fazer obras porque elas têm que ser desse jeito. E não porque você quer fazer desse jeito. Sabe? O Wish teve toda a questão de ser o filme que comemorava os 100 anos da Disney. Até por isso a cena pós-crédito, ela é tão emocionante, né? Que eu acredito que, tipo, sei lá, eu chorei com a cena pós-crédito por ela ser essa epítome de 100 anos da Disney. Mas, assim, o quão válido é você fazer um musical só porque ele tem que ser um musical, sabe? É foda. Aí na questão dos Miseráveis, de tudo esse sacrifício que eles estão fazendo, você tá tentando fazer uma Hollywood do jeito como ela era antes, né? Feito na marra, na força de vontade, nos atores cantando na chuva, chorando enquanto se afogam. Mas hoje em dia os métodos de atuação são diferentes, as pessoas atuam diferente. Como a Bia falou, o Hugh Jackman, ele não queria beber água, a Anne Hathaway nunca foi conhecida por ser uma cantora, sabe? E aí você tem esse filme meio. Eu acho que o Hugh Jackman ele se redime em O Rei do Show, que ali ele consegue cantar bem, né? Tem boas Sim. músicas, O Rei do Show. Aliás, Tá. as músicas do Rei do Show são melhores do que o próprio filme O Rei do Show. É E verdade. Mas é bom, o filme é divertido, é bacana. é um filme divertido, mas a trilha sonora é muito melhor que o filme. Aliás, é outro tópico que a gente poderia falar depois, né? Filmes que a Exatamente, trilha Sim. sonora. Mas é engraçado esse momento que Hollywood volta, vai e tenta voltar a ser o que era antes, e aí você fica nesse meio termo entre você criar algumas, uma outra vai sair uma coisa incrível, né? Encanto, eu acho Encanto incrível. Mas daí depois você vai derrapar, você vai errar, você vai fazer filmes inferiores. Quando a trilha sonora é melhor do que a produção, do que o filme, do que a série, do que o jogo. E aí? A mim vem na cabeça um exemplo muito claro, assim. Tron, o Legado. Vocês chegaram a assistir? Sim, É. A trilha sonora do Tron Legado, eu não sou muito chegado em música eletrônica, não é a minha praia. Eu não conheço tanto Daft Punk quanto eu deveria conhecer, mas a trilha sonora é deles. E, meu irmão, eu tenho umas 4 músicas desse filme na minha playlist de trilhas sonoras, porque elas são
espetaculares. Elas são incríveis. Elas te passam a sensação de medo, de tensão, de suspense, mas também te dá uma sabe, vontade de você partir numa aventura, de você realizar grandes coisas, que são sentimentos que o filme é inócuo nisso, né? Muito porque o protagonista, o Alex Harland, em Uma Pedra, tem basicamente o mesmo carisma, mas a trilha sonora, ela é tão cheia de... Ela é tão diferente de tudo que sai hoje em dia, em questão de trilha sonora, né? E até eu acho até engraçado de que não mais pessoas não tentaram copiar esse molde. Se você pegar uns grandes caras assim, de música eletrônica para fazer trilhas sonoras de filmes de ficção científica, nessa pegada techno anos 80, sabe? Assim, eu gosto de Tron, mas o motivo de eu gostar de Tron é muito aleatório, é por mérito de Kingdom Hearts e não do filme. Amor demais, Kingdom Hearts. Ah, é tão bom, né? Puta, já tô chorando aqui, só lembrando da musiquinha do começo Nossa. do tema. Ai, meu coração. Kingdom Hearts é muito bom. Então, quando tiver episódio de Kingdom Hearts no Pet, já sei quem eu vou chamar. Pode chamar, pode chamar. E assim, em algum momento da minha vida eu quero muito ir na Montanha-Russa do Tron também, que tem na Disney de Xangai, eu acho. Isso, na Disney de Xangai, exatamente. Eu sou ratinho de parque, né? Então, se tiver um parque perto de mim, de Parque da Mônica até Universal, eu tô indo. É só me chamar que eu vou. Te entendo. Nossa, muito bom. Mas é interessante ter falado de Tron, porque, de novo, eu gosto, mas eu tinha esquecido completamente da trilha sonora até você falar, pra você ver como é que o bagulho é esquecível. Você tava falando e eu tava lembrando, tipo, nossa, verdade, né? Nossa, que tristeza. O filme não faz jus à trilha sonora que ele tem, sabe? Você Não pega a mesmo. música pra escutar, você escuta. Cara, eu sei lá, a música do. Acho que é End Credits, que é a música que toca, ora, vejam só, nos créditos finais. Assim, é uma coisa que eu gosto muito quando os filmes fazem, e O Senhor dos Anéis também faz isso. E é uma das coisas que eu acho mais maravilhosa. Ele cria uma música, um tema, né, que funciona de uma forma. Aí ele cria uma outra música que é um outro tema de uma outra coisa. E aí, em algum momento do filme, esses dois elementos vão se unir. E o cara consegue fazer com que as duas trilhas conversem e virem uma música só. Isso eu pago um pau. E os caras fizeram Hans isso em Zimmer faz muito isso. Hans Zimmer faz muito isso também. Você tem um tema. Eles fazem muito, tipo, fazer o tema de personagens, né? Você faz um tema de um personagem, você faz o tema de outro personagem. Aí, quando esses dois personagens se unem, né? Eu acho que do cinema moderno, outro filme que fez isso, que eu gosto pra caralho da trilha sonora, e também acho que a trilha sonora é melhor do que o filme, é Shang-Chi e Além dos Dez Anéis da Marvel. Putz, verdade. É verdade mesmo. Porque ele tem duas músicas. Uma é meio bem típica, entre aspas, né? Mas bem típica de filmes de artes marciais, né? Tem o tan, tananana, 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 tananana. E aí você tem uma música de super-herói, que é muito música que estaria no filme dos Vingadores. Que você tem umas cornetas. Pororó, pororó. E aí, quando o Shang-Chi aceita o seu destino, que ele vai lutar, essas duas coisas se unem, sabe? O lutador e o super-herói se unem no filme e as músicas se juntam. E é o tema dele. Isso eu acho foda. Sim, isso é sensacional, porque você passa a ver a união do que realmente é a construção do personagem, né? Você falou da construção do personagem, você começa a contar uma história e ele ainda não é completo. Então você tem as duas metades ali. No caso do Shang-Chi, é exatamente isso. Ele tem duas metades. Ele tem a questão oriental, ele tem a questão de ser um herói, mas nada disso conversa ainda. É só no momento em que ele se torna as duas coisas é que a música acontece. Então, você tem muito essa questão da ambientação em muitos filmes e acho que nos jogos também tem muito isso, essa junção, assim, você começa a ver quando você tem mais de um personagem, por exemplo, como no caso do Piratas do Caribe, né, que você tem mais de um personagem principal. Então, quando você vai juntando as coisas e ela vai conversando,
a música vai conversando, isso é sensacional. Sim, pra quem tem curiosidade, assim, de não necessariamente jogar os jogos, mas dar uma olhada em trilhas sonoras que são feitas muito bem, tanto no sentido disso, de ter personagens específicos, quanto regiões com temas específicos e referências específicas, a trilha sonora de Genshin Impact é muito interessante para estudo. Porque cada região do jogo, cada região nova, é um jogo que tá aumentando, né, e continua. Vai sair uma região nova agora, por exemplo. Então sempre tem material extra, mas cada região é baseada em uma época, ou um lugar, ou ambos. Então tem uma área que é baseada num período histórico específico da Alemanha, uma área que é baseada no Japão, na China, enfim, vai passando por vários lugares. Então, quando você tem as criações de música dentro daquele universo e os temas de personagens, que às vezes são personagens que moram em um lugar, mas eles têm eles nasceram em outro, então o tema deles traz ambas as culturas, ou personagens que são mais elusivos, ou personagens que se mostram como personagens vilões, mas na verdade eles não são tão vilanescos assim, enfim, eles têm todo um trabalho de música por trás que muitas vezes passa desapercebido, mas que é um negócio muito interessante como estudo mesmo, e são boas trilhas sonoras para ouvir aleatoriamente quando tá, tipo, estudando também, ou trabalhando. Então, talvez seja um negócio interessante. É porque a música também, ela tá contando a história. Sim, exatamente. Isso aqui é interessante, a música, ela tá contando a história, ela tá mostrando quem você é, o que a história quer dizer. O grande problema é quando a música não conta a história, ou a história não tá atrelada à música. Eu ia falar que uma trilha sonora que é muito melhor do que o filme, apesar de ser bem repetitiva, né? Porque é a mesma trilha sonora em todos os filmes, séries e etc. É a trilha sonora da saga Star Wars. Principalmente os últimos filmes, né? Os últimos 3 filmes, que não são, na minha humilde opinião, não são nem canônicos. Até Nossa, tô me acertando aqui na cadeira porque foi um choque. Eu admito que eu quase caí aqui. nossa, eu Os gosto de 3 Star últimos Wars, filmes não são mas canônicos, gente. eu gosto dessa teoria, eu acho que eu vou seguir ela na minha vida. Posso fazer isso com outras grandes séries também de Star Wars? Porque tem muita coisa que podia não ser canônico naquele universo. Gente, Exatamente. faz o planeta que é um bicho vivo gigante maluco lá, mas não. Nossa, mas tem umas séries que. Ai, meu coração. Então, a trilha sonora, ela é perfeita para os episódios 4, 5, 6. Perfeita, encaixa muito bem. O John Williams fez, na minha opinião, né? O John Williams, ele fez músicas que se encaixassem com os episódios 4, 5 e 6, e o filme se encaixa nas músicas. Agora, você pega as séries, as animações, eu vejo que, assim, ok, elas são animações, né? A trilha sonora, ela é boa, vai um pouco na pegada do John Williams, mas ela tem algumas coisas diferentes. Visions, que não é canônico, né? De estúdios de anime e tal, tem trilhas sonoras muito boas. Cada episódio de um tipo diferente, eu gostei. Mas os outros filmes, não. Os outros filmes, eu acho que a trilha sonora é infinitamente melhor do que os filmes. Você tá citando 7, 8 e 9, então beleza. Tudo bem. Exatamente. 7, 8 e 9. 1, 2 e Tá 3 tudo vai. bem. 1, 2 e 3 vai. Agora 7, 8 e 9. Não vai, não desce. Maravilhoso. Não desce, gente. A trilha sonora é muito melhor. É o que O salva. tema da Ray é muito bonito, né? O tema da Ray é quase todo só o pianinho. Nossa. É bonito. A gente vai ter um episódio só sobre o universo Star Wars em algumas semanas. Então a gente vai poder comentar muito sobre isso. Existe uma fórmula mágica? Vocês acham que existe uma fórmula mágica para fazer uma trilha sonora perfeita ou que se encaixe muito bem? Eu acho que um negócio muito importante é entender o que o teu projeto, a tua mídia precisa e respeitar isso. Tipo, Guardiões, o 1, precisava daquelas músicas, porque o roteiro pedia e porque ele foi feito ao redor disso. Mas
talvez Tron não precisasse exatamente, tipo, combinar daquela maneira. Ou Miseráveis não precisava dessa produção completamente alucinada aí. Ou, tipo, o próprio Guardiões 2, que é o que talvez as escolhas não tenham sido tão boas, enfim. Eu acho que, tipo, entender o que você precisa e conseguir construir a base direitinho é muito importante. Tipo, por exemplo, o Crazy Ex-Girlfriend que eu tinha citado, a série. Ela é uma série musical. Todo episódio tem pelo menos 2 músicas. E é uma série que ela foi criada e a galera do elenco, todo mundo veio da Broadway. Então é uma grande homenagem aos musicais. E é uma série que sabe que é um musical, tipo, claramente sabe que é um musical, e usa a linguagem de musical de uma maneira que também fica fácil para quem não tá acostumado com o mundo dos musicais especificamente, para acompanhar o que tá acontecendo. E dentro dessa série, ela faz um negócio muito interessante, que é a música está lá por um motivo narrativo. As músicas mostram, elas são a perspectiva do personagem principal. É como ela se vê, é como ela vê as pessoas ao redor dela e as ideias o que ela traduz a partir do que os personagens ao redor mostram, quem eles são. Então, é um tipo de história, de storytelling, que eles conseguem usar muito bem essa parte musical de forma a trazer coisas que já foram mostradas. Então, se tem uma música que é cantada sobre se desprender de alguma coisa, talvez parte da melodia volte 5 não tem 5 temporadas. 2 temporadas depois, são 4 temporadas. 2 temporadas depois, uma parte da melodia, só o leitmotiv daquela música, porque é um personagem que talvez esteja percebendo também que ele pode se desprender de algo. Ele é um negócio que Sweeney Todd faz muito bem, fica aí a informação aleatória, de usar temas e partes de música ao longo da obra, né? O que esse musical faz é um negócio que muitos filmes, séries e jogos não conseguiria fazer porque não cabe a eles, tipo, não combina, mas aqui combina, que é, por exemplo, o estilo de música é o que a cena pede. Então vai de técnico pra musical clássico, pra pop, rock, hip hop, tango, batalha de rap, bossa nova, e é um negócio que não vai funcionar em tudo, mas funcionou ali. E tanto que, enfim, eu tô falando dessa série, eu sei, de novo, eu sei que é difícil convencer, eu não tô aqui pra convencer ninguém a ver, mas se você gosta de música, talvez seja interessante procurar uns vídeos no YouTube sobre por que é bom, porque é uma aulona gigantesca, né? Esse projeto como um todo. Então, tipo, pegar e entender o que você precisa passar e como, eu acho muito importante. Tipo, se você tem um jogo como What Remains of Edith Finch, que é um jogo sobre luto, é um jogo narrativo em que você controla um personagem descobrindo pela primeira vez a história de vários familiares que esse personagem perdeu e ele não sabe o que aconteceu com essas pessoas. Ele sabe que eles um dia faleceram, mas ele foi privado desse contato com o conhecimento, esse contato e conhecimento de como e porquê. Então é um jogo ele é um jogo muito triste, mas ele é um jogo que te mostra as coisas que estão acontecendo de uma forma a te mover a querer saber. Tipo, jogo é um tipo de mídia que você literalmente tem o controle nas mãos, né? Figurativamente e literalmente, porque você segura um controle para conseguir jogar, seja ele o mouse e o teclado, ou um controle de PlayStation, Xbox, ou Wii, enfim. Ou o próprio celular, né? Jogos que entendem que às vezes você precisa de um tipo de música, porque você tá dando para aquele jogador olha, é um momento triste, mas você vai passar por isso se você quiser. Se você se sentir pronto, se a música te levar, aperta o direcional pra frente e vê o que acontece, sabe? Então eu acho que o mais importante não é nem se vai ser um musical, ou se vai ser se vai ter só algumas poucas músicas, ou se vai ter música o tempo todo, ou se vai ser uma coisa a capela, ou se vai ter fala ou não, mas entender que, tipo, depende muito da tua história, da tua mídia e do que você precisa naquele momento para passar o que é necessário. Tipo, você pegar os filmes do Jack Stati, é assim que fala o nome dele? Eu não sei. Também não. O cara da série de filmes do Meu Tio é um cara que, tipo, o filme Meu Tio em si foi em 58, e eu estudei ele na faculdade, inclusive na parte de trilha sonora.
também recomendo dar uma olhada. Tipo, ele usa trilha sonora e sons de uma maneira muito maluca. Tipo, o estilo de salto, o som de salto alto das moças faz uma melodia. E, tipo, as pessoas que têm mais dinheiro, o som de salto é diferente. Então você sabe só de ouvir quem tá chegando. É uns bagulhos muito interessantes e muito diferentes. Nossa, muito legal isso. É muito legal. E até o tema principal desse filme pega na cabeça de uma forma que eu fiz essa aula junto com um amigo, que inclusive grava comigo É Tudo Biscoito, e até hoje, se eu falar meu tio, ele faz, não, a música voltou, para! Porque ela gruda, que é um absurdo. Mas eu acho que é isso, tipo, entender a tua mídia e respeitar a sua mídia, sabe? Tipo, não fazer o que Miseráveis fez. Eu queria muito gostar desse filme, eu queria muito que ele tivesse sido feito com cuidado e que bom que todo mundo tá bem, né? Mas enfim. O cuidado que merecia, né? Porque a história é muito legal e os atores são excelentes. Tipo, a galera que a gente nem sabia que cantava, canta mó bem ali, poxa. Mas eu acho que é isso o mais importante, tipo, respeitar a mídia e a forma que você tá apresentando aquilo. Falei um monte, desculpa, me empolguei. Amo como dos meus convidados se empolgam. Bia, você chegou a jogar Journey? Joguei. Ai, esse joguinho, gente, é muito bom. Outro também, Vibe de Gris. Ele te mostra o que precisa. Nossa, inclusive eu já usei ambos os jogos para dar aula sobre como fazer level design com cores e sem falas. É muito bom. Mas é outro jogo que não tem fala, não tem coisas que te dizem, tipo setas apontando para onde você tem que ir, mas a música, o uso de cor e o uso de formas no cenário te contam tudo que você precisa para poder conseguir fazer, sentir e entender a história. Nossa, mano. Ai, obrigada por falar de Journey. Eu quero jogar de novo. De nada. Você conhece, Aline? Não. Acho que Journey, né, Bia, resumindo muito, ele é um jogo que é uma experiência. É uma experiência sensorial. Ele vai usar muito da sua visão, óbvio. Você observar os cenários, cores, observar padrões de vento, da onde que vai vindo determinada areia para você conseguir seguir. E assim, a música dele toda é uma música bem mais. É violino, Bia? Eu não vou saber, não sei todos os instrumentos, mas sim, tem violino sim. Então, mas é uma música um pouco mais introspectiva, sabe? Aquelas músicas que você. Músicas mais de quietude, de reflexão, tal. Uhum. E aí o jogo ele vai passando por um crescendo, porque a moral dele é: você é uma criaturinha que precisa chegar até uma montanha. Você, como jogador, você não sabe o porquê que você tem que chegar lá, mas pro personagem do jogo aquilo é o que ele tem que fazer, né? Ele tem que chegar naquela montanha. E você vai indo, andando assim e tal. E aí, no final do jogo, acontece uma coisa com você. E assim, o estilo musical muda. A música que era introspectiva, ele dá lugar para uma música orquestrada e cantada. E você joga um segmento inteiro com essa música. E é uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Foi esse momento. Esse final. Como posso dizer? É como se fosse uma epítome do jogo, assim, no nível absurdo. Ele chega e fala: olha só, o que eu tava querendo de falar pra você era isso. E aí você entende. E aí você não consegue jogar sem estar chorando, sabe? E a música, né? Se eu não me engano, eles contrataram uma cantora que era bem conhecida do país dos autores pra ela poder cantar e tal. Eles gastaram muito dinheiro, que é um jogo indie, né? Um jogo muito, entre aspas, barato, né? Ele não é um GTA 6, sabe? Mas eles gastaram muito dinheiro pra contratar essa moça tipo assim, ela destrói com o seu coração, você revive, vamos dizer assim. O Journey é um dos, sei lá, é um dos melhores videogames de todos os tempos e muito se passa por causa desse final. E é bom que é um jogo curtinho, você deve terminar em 2 horas, 3 horas, sabe? É quase um filme. E aí, quando você termina e você entende a experiência que você passou,
é daquelas experiências pra te levar pro resto da vida. Isso é muito interessante. E veio por meio dessa dizer que Journey está nesse momento com 70% de desconto na Steam. Tô mandando o link. Isso não vai valer pra quem tá ouvindo, porque tem só 16 horas de promoção. Não vai lançar a tempo. Mas, ó, Aline, tá R$13. Fica aí a informação. Vale, hein? Vale. Aliás, muito bom. Esses jogos curtinhos, assim, aquele que eu falei do What Remains of Edith Finch, também você fecha em 2 horas e meia. Esses jogos curtinhos, que são real, tipo um filmezinho, né? Você consegue, tipo, pegar no YouTube e assistir e chorar de assistir só, e funciona muito bem. São jogos muito interessantes também, pelo menos pra mim, assim, pra quem não tá acostumado com jogos e tá vindo mais acostumado com séries e filmes, justamente por isso. Eles são curtos, eles são muito sensoriais, e eles são feitos de maneira cinematográfica que dá pra você entender muito bem o que tá acontecendo sem estar acostumado com linguagens padrões de jogos, né? Mecânica com o jogo padrão. em si. Eles são ótimos jogos de entrada. Eu ia dizer justamente isso, porque eles não estão preocupados em ser jogos mecanicamente complexos, né? Eles não estão querendo ser o novo Dark Souls. Eles Tipo querem isso. ser uma experiência jogável. E aí, né, até umas pessoas utilizam esse termo como negativo, né? São walk simulators, né? São simuladores de andar, justamente por causa disso. Tipo, basicamente esses jogos você anda e repensa a sua vida. Eu sou uma pessoa que gosta muito de experiências, né? Então, assim, não, assim, eu estudei isso, né? A minha pós-graduação é a experiência do consumidor. Então, como você cria experiências positivas para as pessoas, né? O desafio é você criar experiências positivas. O desafio é você criar experiências que façam a diferença na vida da pessoa e que a pessoa realmente se sinta impactada com aquilo. Seja o sensorial assim, não o jeito mais fácil, mas é um jeito que realmente vai causar algo na pessoa. É uma sensação. E como você geralmente não consegue fazer isso por meio quando você está no digital, né? Quando você está em filme, série, jogo, você não tem como você colocar paladar. Geralmente você não coloca olfato. Nos filmes, né, que você vai assistir no cinema, você não tem olfato. Não sei se você vai num filme 4D da vida que tá lá o perfume na tua cara. Mas a gente é impactado com o visual muito. Já é normal ser impactado com o visual. Só que a audição causa algo muito mais de arrepio, sabe? Você sente aquilo ali muito mais do que o que você está vendo. Quando junta, eu acho que assim, essa junção do visual com o auditivo, né? Eu acho que isso, assim, cria algo muito mais marcante para a vida da pessoa que está participando daquilo ali. E são umas experiências, tipo, muito fortes também, às vezes. Tipo, eu mandei aí o link também do What Remains, que também está com 75% de desconto, também tá R$13. Boa. Mas assim, por exemplo, esse jogo, ele tem 2 grandes fatores auditivos, que é a própria música, a trilha do jogo, e o fato do jogo ter um narrador que conversa ali, que conta o que tá acontecendo, né? E, aliás, eles usam a legenda aparecendo na cena e interagindo com objetos e movimentações, é um negócio muito interessante. E tem a legenda em português também, pra quem não souber inglês, então dá pra jogar. Mas, por exemplo, esse jogo, ele é super curtinho, né? 2 horas e meia. E ele é um jogo, como eu disse, que ele foca no luto. Então, ele tem um pouco mais de mecânica do que o Journey, por exemplo. Mas continua sendo coisas simples que você consegue fazer mesmo não estando acostumado com o jogo. Mas como ele é um jogo que lida com o luto, você sabe que toda a história que você começa tá na tua mão o poder de andar pra frente. Não necessariamente andar pra frente em si, né? Isso é figurativo. Mas o poder de continuar a história. E que todas as histórias vão acabar com
o falecimento de alguém. E as coisas não são explícitas, não tem nada explícito. Inclusive, a forma que eles mostram as coisas, esses momentos, esses últimos momentos dos personagens refletem a personalidade e quem eles são. Então, se você tá na história de uma criança, vai ser um negócio todo mágico, todo cheio de imaginação e todo cheio de coisas singelas e bonitinhas e toda aquela coisa que às vezes a criança não entende o que tá acontecendo, mas vê com uma certa camada de magia. Se você vai para uma história que é sobre um senhor, vai ser um negócio um pouco mais rígido, ou se uma pessoa que tava com medo também vai ser diferente. E, por exemplo, na época que eu joguei esse jogo, foi muito importante pra mim, porque teve uma época da minha vida em que, durante 3 anos, eu perdi 13 pessoas que eram muito importantes pra mim. De amigos de escola até parentes, enfim. Foi uma época muito complicada. E é um negócio que demorou muitos anos pra eu conseguir falar a respeito. E, obviamente, não se tornou fácil, mas é uma coisa que eu carreguei comigo. E, sem perceber, eu comecei a buscar mídias que falassem sobre morte pra tentar entender melhor, eu não sei. Enfim, então... Que saber lidar melhor, né? Exatamente. Tipo, eu comecei a escrever muito mais histórias que tinham esse tipo de melancolia, ou jogar coisas, assistir animes, enfim. Então foi um negócio que foi crescendo comigo, assim. E esse é um jogo que pra mim ele foi muito importante por isso. E eu acabei mostrando ele pra outras pessoas que não passaram por coisas parecidas e que ainda assim foram muito tocadas justamente porque o jeito que eles usam a trilha sonora e o estilo diferente de gameplay torna... É como se você estivesse numa sessão 4D de um filme, só que a diferença é que você faz as escolhas, sabe? É muito interessante e é uma experiência muito diferente de qualquer outro jogo ou filme, né? Enfim, que eu tenha visto. E é um negócio que não ia funcionar se não tivesse a narração e se não tivesse esse tipo de música conversando tão bem com a mecânica. Então são uns exemplos que eles usam a trilha de uma forma muito inesperada e muito bonita também. É muito legal. Uma coisa interessante que a gente estava falando sobre os jogos é quando a gente vai jogar RPG, que a gente cria a trilha sonora. Que o RPG, além de você criar a história, quando você joga com a música, muitas vezes ela faz toda a diferença. No Qual é do RPG, a gente tá jogando a Jornada Heróica Coração de Rubi, que é Tormenta 20. E tem uma cena, né, do que a gente viveu ali, que foi a chegada de uma tempestade na cidade que a gente estava. Aquilo ali, a forma como o nosso mestre narrou, né, o Thiago, que os nossos ouvintes aqui conhecem, a forma como o Thiago narrou já deixava a coisa mais, assim, um suspense e uma sensação de que a coisa estava ficando feia pra gente. Tinha uma música específica tocando, tinha o barulho da chuva, da tempestade, e ele ainda iluminou tudo, né, no Foundry que a gente usa, né, para rolar os dados e ver o mapa, é o tabletop, né, que deixou uma ambientação assim tão marcante pra gente que a gente estava assustado, a gente estava desesperado naquele momento. Então, o legal do que você estava falando, Bia, você decide, né, se você vai para frente, você tem esse controle e a música vai te acompanhar. No RPG, você cria a sua própria trilha sonora. Geralmente, né, quando a gente está jogando RPG de fantasia medieval, que é o mais comum, né, Dungeons and Dragons, o próprio Tormenta 20, tem vários outros, a maior parte das músicas são sempre com aquela vibe mais céltica, músicas mais épicas, né, trilhas sonoras mais épicas. Mas hoje a gente tem vários outros jogos também que são mais ou futuristas ou mais atuais, né, ambientados no mundo atual. Então, você também consegue criar uma trilha sonora que converse com a história e que traga imersão
Porque, poxa, gente, RPG é um negócio que você geralmente não tá vendo, você não tá... Não é você tá ali atuando, você precisa de imersão. Então, a trilha sonora, quando ela conversa bem com a narrativa, com a história, ela faz toda a diferença mesmo para você se ambientar ali e conseguir jogar bem, sabe? Às vezes até vai que influencia também na rolagem dos dados, né? Você tá bem? E o negócio de RPG, que é muito interessante também, eu não sei, vocês acompanham ou acompanharam o Critical Role? Sim, Eu sim. não Eu vejo acompanhei, alguns mas vídeos. Fiquei animada já. Não, só alguns vídeos só que eu assisti, assim. Mais Tá reels ótimo. do que ver os vídeos mesmo dele. Mas assim, tá certo também, porque os Reels são maravilhosos. Mas, pra quem não sabe, é um grupo de dubladores que tem uma campanha que tá acontecendo há anos e anos e anos. Né? Na verdade, eles fizeram mais de uma campanha, tá na terceira agora, mas tem campanhas menores. E saiu já 2 temporadas de uma adaptação em desenho da primeira campanha deles, que é Vox Machina, que é a lenda de Vox Machina, lá no Prime. Que é maravilhoso. Maravilhosa. E um dos negócios que eu acho mais legais é que, assim, por exemplo, eu acompanhei a Vox Machina desde o início, na época que eles estavam fazendo, né? Eu ouvi as lives. Eles já tinham todo esse rolê de ter as músicas, foi melhorando ao longo do tempo, né? Porque eles começaram de sopetão ali. Mas eles não só tinham toda essa parte da música, mas eles têm um bardo na party, que é o maravilhoso Scanlan, que é maravilhoso, feito pelo Sam Riegel. E na época da campanha, que dá pra achar, quem tiver curiosidade, a campanha inteira online, na época da campanha, as músicas do Sam, ele inventava na hora e eram paródias. Então eram paródias de músicas que ele conhecia muito e ele adaptava ali pra conseguir fazer o que ele precisava pro momento. Genial. E aí, quando saiu o desenho, eles, ao invés de usarem as paródias, eles compuseram todas as músicas. Então são todas músicas originais, feitas pelo próprio Sam, que continuam tendo a mesma alma do Scanlan, que todo mundo que assistiu adora. E foi uma adaptação, não sei o que vocês acharam, o que você achou principalmente, Aline, já que você acompanhou um pouco mais, mas, assim, eu acho maravilhoso e eu tô ansiosamente esperando pela próxima temporada e por Mighty Nine, que vai chegar também, que é a segunda campanha. Ai, obrigada. Mas é um uso de música muito legal, assim, quando o próprio bardo, né, é um bagulho muito louco, tem até jogos, o Wonder Song, eu acho que é isso, é um jogo sobre um bárbaro, tipo, sobre um bardo, que ele não é o personagem principal. Então ele está lá na party e tem o herói, tem a maga, tem uma galera inteira ao redor dele e ele tá tentando convencer o pessoal que não, gente, mas a gente pode salvar o mundo sem bater nos monstros, a gente pode salvar o mundo cantando e conversando. Muito bom. É muito interessante. E é tipo, é um tropo ali do RPG que eu sempre achei muito legal. Tipo, o cara que canta é muito bacana. Eu quero fazer uma saudação aqui a todo jogo que joga bardo e não sabe cantar. Sintam-se representados por torturar a alma dos seus coleguinhas. Tamo junto, galera. Música é muito poderosa, seja quando é cantada bem ou ruim. Exatamente. Igualmente poderosa de formas diferentes. O meu namorado aqui tá falando sobre Celeste. Ele falou, você tem que falar sobre isso, mesmo que eu não esteja participando do podcast, você tem que falar sobre isso. Que disputou, tem participação brasileira e disputou o prêmio de melhor jogo do ano. Bom demais. Não conheço, mas ele falou aqui, eu falei, tá, eu tenho que falar. Muito bom gosto. Abraça ele aí por todos nós que gostamos de Celeste depois, por favor. Beleza. Nossa, Celeste é um jogo muito bom, é um jogo muito difícil, mas é um jogo muito bom e que tem temas de ansiedade e mecânicas para traduzir o que é sentir ansiedade, assim, de forma magistral. E a trilha sonora, nossa, parabéns para toda a equipe. Nem conheço e considero pacas, todos vocês. E a gente falou por cima ali rapidão sobre parques temáticos, né? E uma coisa que eu acho muito divertida de parque temático, isso acontece no Hopi Hari, eu não sei se acontece no
Esqueci o nome do parque que tinha em São Paulo. Play Center. Isso, eu infelizmente nunca fui no Play Center. Isso é uma tristeza que eu tenho na minha vida. Eu queria ter ido. Oroquinho. Muito, tipo, de novo, fui no Parque da Mônica, fui em parque de shopping, parque de praia, tudo isso. Mas Play Center eu nunca fui, eu sempre tava em São Paulo, eu não sei, é um erro de caráter, eu peço desculpa. Mas esses parques, tipo, o Hop Hari, os parques da Disney, da Universal, esses parques que tem trilhas sonoras dos ambientes, também é um O Beto negócio Carreiro muito... também tem. É verdade, eu fui também faz muito tempo, eu não lembro direito, eu preciso voltar lá, saudades. Beto Carreiro, sem- dependendo do lugar que você tá, toca uma música mais radical ou toca uma música mais infantil. Vocês já foram na Noites do Terror? Sim, Não. muito divertido. Aí que a trilha sonora faz você. Você tá ligado, né? Ela que te deixa dentro daquele mundo de você dizer: caralho, eu sei que é um ator e um patinete, mas puta que pariu, ele vai me matar. Vou morrer, né? Nossa. E eu acho muito legal, inclusive, eu tô pra fazer um episódio no Patch 7.0 sobre level design na vida real, que é parques de diversão. Tá pra acontecer aí. Mas é um negócio muito interessante, porque, tipo, são ambientes em que você passa de uma área pra outra e a trilha sonora te coloca na vibe. Tipo, a primeira vez que eu cheguei perto da área de Jurassic Park, da Universal, e começou a tocar o tema, eu quase chorei, porque eu tava, tipo, eu estou em Jurassic Park. Espero que eu saia viva. Mas, tipo... e é muito essa vibe de um level design na vida, porque, tipo, você tá andando no bagulho e a música vai mudando. O Hop Hari tem isso também. A música que toca perto da área da Montezum, né, que é aquela área toda ali mais temática de... No Beto Esqueci o Carreiro, quando chega na área do Madagascar, fica tocando as músicas que tocam no filme, sabe? Então Maravilhoso. você já entra ali, você já fica com o Me Remexo Muito na cabeça, você já fica com aquela a música do circo, então tudo ali já vai mexendo com você e você fica muito tempo na fila, né? Então quando você sai daquela área do parque, você tá com a música na cabeça. Total. E você vai dormir com a música na cabeça. E no dia seguinte você chega no parque de novo com a música na cabeça. E se reclamar, vai voltar a música agora. Exatamente. Mas é um negócio muito legal, assim, eu fico muito feliz quando tem lugares que fazem isso. Tem até alguns restaurantes também que tem temas específicos. Eu gosto muito desse tipo de ambiente, sabe? O que é muito engraçado, levando em conta que eu não gosto de lugares que tem música ao vivo, tipo, barzinho e restaurante. Eu fico incomodadíssima. Mas é porque tem gente que não sabe fazer música ao vivo, aí é um outro problema. Às vezes a trilha sonora da vida não funciona. Fica aí o comentário, parques são maravilhosos. Tem uma série de filmes, de 4 filmes, que ela ousou não errar na escolha das músicas que compõem a sua trilha sonora, nem na trilha original, né? Ela é mais lembrada por causa das músicas que são colocadas ali, as músicas pop que são colocadas para compor as cenas. É uma franquia de filmes que aborda alguns temas muito pesados, muito complexos, assim. Todos os 4 filmes delas é um pouco pesado, então se você não assistiu nenhum desses 4 filmes, eu peço para você assistir com uma certa cautela, mas vale a pena você dar uma chance para a franquia Shrek, da DreamWorks, porque ele simplesmente só tem música boa, começando com o All Star do primeiro filme, e você vai pra clássico, após clássico, depois de clássico, passando por cima de clássico. A cena deles invadindo o castelo, tocando a Ninja Hero, é um clássico eterno do cinema, um dos maiores momentos que a sétima arte já nos proporcionou. Só queria lembrar vocês, mas que são filmes muito sérios, né? Cuidado se eu fosse. Trata sobre vários temas muito sensíveis, como abandono parental, sequestro, roubo de identidade e por aí vai. Mas vale a pena. Excelente. Muito bom. Muito bom. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Muito, muito mesmo. Deixo aqui o meu convite
para os próximos episódios. Vocês serão sempre bem-vindos aqui. É um prazer ter vocês aqui comigo. É um prazer também ter você que está ouvindo a gente aqui, aguentando a gente esse tempo todo. E volte sempre. Eu tô muito feliz. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito animada. Muito obrigada, de verdade. É um prazer ter você aqui. É um prazer ter o Nelson aqui. Gente, vocês serão sempre bem-vindos aqui. É sempre muito bom falar de temas assim que a gente gosta, principalmente de temas e que quando a gente não sabe que as pessoas que estão gravando junto gostam das mesmas coisas ou que vão comentar de coisas que a gente nem lembrava. Então foi um episódio muito divertido. Eu provavelmente vou agora ouvir alguma trilha sonora que foi mencionada. Eu acho que Journey, talvez. Muito bom. Eu só não vou colocar a trilha sonora de Final Fantasy, porque se eu colocar a do Zack, eu vou desabar. Então eu vou evitar esse momento, mas talvez eu escute a maravilhosa trilha sonora do Sephiroth, que é tão incrível que tem pessoas cantando o nome dele na própria trilha sonora, porque é um nível muito alto de pessoa maravilhosa, né? Mas é isso. Sephiroth. É muito bom. Sephiroth. Enquanto o cara destrói todo o sistema solar pra tirar 1000 de vida de uma garota com um cropê. Mas Pois isso aí, é sobre isso os RPG. É sobre isso. Então é isso. Muito obrigada pelo tema. E foi bom também contar pra vocês o desastre que foi Les Misérables, porque eu acho que as pessoas deviam saber mais sobre isso. Sim, Tomar cuidado. Sim, eu não sabia e fiquei chocada. Muito obrigada a todo mundo que ouviu também. E ficam aí várias recomendações de coisas pra vocês jogarem, assistirem, ouvirem no YouTube também, seja gameplay, ou seja, tipo, gostei da ideia da série, mas não tô afim de assistir 4 temporadas, 5 temporadas, 6, sejam lá quantas forem das temporadas que a gente falou. Vou ver um vídeo sobre por que é bacana, também tá valendo. Aproveite aí, seja lá o que você tirou desse episódio, que foi feito com muito carinho. É isso. Muito obrigada aos dois e a todo mundo que tá ouvindo mais uma vez. Eu agradeço aí a Aline pelo convite. Sempre que você precisar de alguém pra falar bobagem, falar algumas informações inúteis, você pode chamar, porque é a minha especialidade. Prazer em gravar com a Bia também. Acho que é a primeira vez que eu gravo com você, né, Bia? Também? Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que é. Mas primeira de muito. É isso aí. Muito obrigado. É isso aí, gente. Brigadão mais uma vez. Um beijo pra quem tá ouvindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o @podcastersunidos, é só escolher e dar o play.